E aí, pessoal, eu sou o Bruno Santiago. E eu sou a Laura Ladeira. E hoje nós vamos falar... Opa, esqueci de falar o nome do podcast, né? Podcast, família, tamo junto. Desculpa, porque hoje tá tão especial que a gente gravou com a Laila, a Aline aqui tá de novo. Então hoje tá bem emocionante, né? A gente teve um papo legal, por isso que eu misturei tudo, me desculpa. Vamos voltar à formalidade. Estamos aqui com a Aline da Escola Hub aqui de Belo Horizonte, pedagoga e super experiente. Vamos falar aqui sobre mudanças aí de paradigmas, de estudar, colégio tradicional, colégio construtivista, disciplina positiva, tudo misturado. Será que é possível ter isso dentro da escola? É verdade. Não sei não, viu? Principalmente porque nós somos muito tradicionais, né? Como é que muda a cabeça das pessoas? É complicado, né? Vamos ver o que ela tem a dizer? Vamos lá. E aí, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigado. É bom te rever aí. Obrigada. Como que é a Escola Hub, essa questão do que é escola tradicional? Conta pra gente, você como pedagoga, dá uma contextualizada pra gente sobre esse modelo diferente aí, se é que eu posso falar diferente. Sim. É diferente porque é diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Uhum. A gente tem aí, a grande maioria das escolas no Brasil são escolas tradicionais, que são as escolas que nós estudamos, né? Sim. Escolas que têm aquele processo ali muito conteudista, muitas vezes focando nos resultados, as salas cheias, né? Os professores tendo que lidar ali com diversas crianças ali naquele contexto. Junto com isso vem um processo de avaliação, que ele, em sua maioria, acontece pelas provas, né? E visa muito essa questão mesmo dos conteúdos, das quantidades. É importante a gente dizer que nosso papel aqui não é nem dizer quem é que está certo, quem é que está errado. Perfeito. Né? Claro. É muito trazer aquilo que faz sentido para cada um. Né? O meu movimento para ir até a Hub foi aquilo que fez sentido para mim. Eu tenho quase 25 anos de educação, trabalhei muitos anos numa escola tradicional. Inclusive, trabalhamos juntas, né? Verdade. Lembra? 20 anos atrás. 20 anos, né, Laura? Eu tava tentando lembrar quando foi. Foi antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tinha 20 anos. Pois é, eu lembro. Muito tempo. Foi mesmo. E assim, sou extremamente grata à escola, sabe? Sim. Mas o que eu digo é isso, deixou de fazer sentido para mim. E por que deixou de fazer sentido? Por conhecer muito essa geração. Eu também sou educadora parental, então estou lidando com famílias também, ajudando essas famílias nessa caminhada educacional. A gente não estudou para ser pai e mãe, né? Então, a gente, conhecendo isso tudo, algumas questões foram me inquietando, assim. Quando a gente pega um Fórum Econômico Mundial, que traz aí habilidades essenciais para o profissional em 2025, que é daqui a pouco, e isso ainda foi antes de pandemia, pensamento crítico, produtividade, gestão do tempo, liderança, resolução de problemas. Eu olho para isso e falo, gente, mas a escola tradicional não está focada nisso. Não. Né? A gente está aí muito focado num conteúdo que talvez nunca será utilizado. Nós somos prova disso. Né? Quantas vezes a gente hoje precisa aprender coisas que a escola não nos ensinou? Ou nós vimos lá, não vou dizer nem que aprendemos, que já esquecemos, né? Quantas vezes a gente viu coisas que a gente parou e pensou, mas para que eu estou aprendendo isso? Qual que é o sentido disso na minha vida? E a gente precisa lembrar que hoje a gente educa crianças, os nossos filhos hoje estão muito mais antenados que nós. Tem uma quantidade de formação muito maiores do que as que nós tivemos. E eles estão muito atentos a isso, muito mais que nós. Para que eu estou aprendendo isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Como que eu aplico isso agora, né? Não é nem no futuro, no vestibular, eu quero agora. Como eu gero meu conteúdo, né? Exatamente. Então, a proposta da Escola Inovadora vem ao encontro dessa ideia, entendendo as necessidades desse indivíduo que mudou muito, né? Esse mundo que mudou demais, e entendendo como é que eu faço a educação acontecer de uma forma que de fato faça sentido. E tem um recorte interessante, porque a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que orienta os currículos de todas as escolas em todo o território brasileiro, né? A BNCC, ela é recente, né? Não tem 5 anos que todas as escolas precisam estar adequadas. E a BNCC, ela nos valida muito, porque ela fala sobre habilidades e competências, ela sai desse lugar de conteúdo, né? Ela entende que esse indivíduo que vai até a escola, ele precisa se desenvolver de forma que ele tem aquela habilidade para que ele possa lidar com os desafios no dia a dia, né? E ela traz o tempo todo esse
aluno como protagonista do processo. Legal. Aí a gente tem uma escola de projetos, que é a Hub e tantas outras. Numa escola de projetos, esse estudante precisa estar no protagonismo. Ele vai o tempo todo pesquisar, ele vai o tempo todo opinar. Então, a gente tem uma escola onde eles têm voz, onde eles precisam ser ouvidos. Comunicar, né? Comunicar o tempo todo, gerir o tempo. Então, eu tenho aqui tanto tempo para terminar o meu projeto, como é que eu vou lidar com isso? Olha, eu não entendi, eu quero entender isso aqui melhor. Outra coisa é a educação pelo ponto forte. Nós aprendemos pela escassez. A escola sempre nos lembrou daquilo que a gente não era bom. Olha, você não é bom em matemática, tem que fazer aula particular. Isso é traumático. Isso é muito traumático. Exatamente. É isso mesmo. Numa escola de projetos, e numa escola que entende que a educação precisa acontecer pelo ponto forte, eu preciso lembrar o Bruno que a gente pode ajudá-lo na matemática, mas eu não posso deixar o Bruno se esquecer do quanto ele é bom comunicador. Né? O quanto ele Então é isso. Aí o Bruno vai me ensinar técnicas de comunicação e eu vou ensinar matemática para o Bruno. E a gente vai se completar nisso. Trouxe dores aqui, viu, Laura, agora. Tá vendo? E é isso que acontece. Eu falo dores de mim mesmo. Suas. Mas é isso que acontece com a gente, né? Tendo um modelo de educação errado. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. Agora, eu te pergunto, como que você explica para os pais ou para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, como que uma escola ensina sem ir para casa, sem prova, sem uniforme? É totalmente diferente. Por isso que a gente quis trazer aqui, porque a gente precisa falar sobre isso. O mundo está mudando e a gente também precisa mudar a forma de comunicar, de gerir, de educar. Sim. Então, assim, é uma tendência até. Até para abrir a nossa mente para o novo, né? Cabeça dos educadores, das escolas, dos pais. Como Sim. que é isso, Aline? Como é que você vai mudar isso na cabeça da pessoa, do pai? É meio doido. Olha só. A gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos, né? Os projetos é um tipo de metodologia ativa, né? A gente tem várias técnicas de metodologia ativa. Projetos é uma delas. Metodologia ativa, quando a gente fala que é uma escola inovadora, às vezes as pessoas acham, nossa, é uma escola super tecnológica. Não, é uma escola que convida a criança a tirar o calçado e ir para a terra também, sabe? A inovação, ela vem exatamente na maneira de fazer essa educação acontecer, que é através do projeto, como eu contei. Esses projetos, eles são produzidos pelos professores da Rede Hub. Então, nós não trabalhamos, por exemplo, com os livros didáticos. A gente usa os livros didáticos como mecanismo de pesquisa, né? Então, nós temos diversos lá na escola, porém, para que a gente possa pesquisar. A gente segue o mesmo currículo que as escolas tradicionais seguem. Para que eu seja uma escola regular, eu preciso fazer isso, eu preciso me pautar pela BNCC, né? Então, eu sigo o mesmo currículo. Qual a diferença? Eu aplico isso de uma forma diferente, né? Então, tudo que a criança vê lá na escola tradicional, ela precisa ver na nossa escola, porém, ela vai ver de outra maneira, né? E esse currículo, ele vem como? Ele vem através dos projetos. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando sobre os povos originários do Brasil. Então, a gente traz essa temática, vamos pensar aqui, uma habilidade que uma criança de 3º ano precisa ter. Interpretação de textos. Nós vamos trabalhar interpretação de texto, mas, de repente, eu vou trazer um texto que trata sobre os povos originários. Então, eu vou trabalhar um conteúdo que é exigido pela BNCC, que são os povos originários, por exemplo, e vou também trabalhar a interpretação de texto. E vou trabalhar a ortografia, vou trabalhar os pronomes, os adjetivos. E a matemática é dentro desse projeto também? Dentro desse projeto também. Então, por exemplo, ali vão ter atividades de multiplicação, de divisão, que envolvem essa temática. E aí, o que acontece? A criança entende de forma prática como é que a multiplicação pode entrar na vida dela. E não só exatamente, né, nos projetos. A gente tem os workshops que a gente chama, que são outras atividades que trabalham essas habilidades também, sabe? Então, tem através de jogos, brincadeiras, atividades escritas, né? Por isso que eu digo, a forma de acontecer então, é que é diferente. Então, a criança vai aprender as coisas que ela aprenderia na escola tradicional. Então tem a formalidade, né? Porque o primeiro impacto parecia que não tinha uma espinha dorsal, Tem. As famílias recebem todos os conteúdos que a gente desenvolve, até porque é importante que as famílias saibam, né? Olha, agora ele está aprendendo sobre esse tema. Talvez seja o grande medo, né? Porque lá a nota que a gente recebe das nossas crianças da escola tradicional é um termômetro ali, né? Então eu ficava muito com medo dessa questão inovadora de como que eu vou ver se minha criança está aprendendo ou não.
igual às outras, né? Da idade dela. Sim, sim. Então tem essa organização, né? Então a gente manda isso para as famílias, para que as famílias entendam, olha, agora eles estão vendo dentro dessa temática, por exemplo, povos originários, eles estão aprendendo esses conteúdos tem um também. nome essa metodologia? É aprendizagem baseada em projetos. Tipo a PBL para medicina, né? Exatamente, exatamente. Inclusive eu recebo professores da medicina, tá vendo? Eu tô de branco. Eu eu trabalhei na curso de medicina de uma universidade e o método era PBL e era justamente por projetos. Exatamente. É uma quebra de modelo também. Eu recebo professores aqui da Federal, da Faculdade de Medicina, que falam comigo. O que vocês estão fazendo aqui é exatamente o que eu faço com meu aluno lá na universidade. Só que meu aluno nunca viu isso. Então ele tem uma outra dificuldade, que é aprender a trabalhar dessa forma. E a gente já consegue fazer isso com as crianças a partir de 6 anos aí no ensino fundamental, né? Entendi. Interessante, então né? é bem legal. E aí sobre essa questão, por exemplo, da avaliação, a gente avalia tudo que eles fazem. Então as atividades escritas... Mas não no formato de prova. Mas como que é avaliado? Tá, tipo, fizemos um projeto e tal, mas como que é? Você tem um exemplo de projeto, assim, como é um caminhar de um projeto, Sim, rapidamente, você consegue nos por passar? exemplo, né, vou dar esse que a gente está fazendo agora, que são os povos originários, né? Tá bom. Então, ali dentro daquele projeto, vamos pensar a criança lá de 6, 7 anos, no processo de alfabetização. Tá. Eu tenho ali todo o currículo que precisa ser desenvolvido. Eu vou desenvolver a alfabetização dessa criança, vou trabalhar o reconhecimento de letras, letras iniciais, grafia de letra, consciência fonológica, que é a consciência do som que aquela letra emite, né? Então, eu preciso trabalhar isso. No momento que a professora está desenvolvendo um projeto, por exemplo, ela vai dar um jogo de formação de palavras relacionado à temática dos povos originários. Tá. Aconteceu isso essa semana lá. Tá. E aí, essa professora, ela está aqui avaliando o Bruno. Olha, o Bruno já está conseguindo fazer a correspondência de letra e som. Bruno, vamos lá, vamos ver quais são as letras que aparecem nessa palavra que você formou. Tá. Ok, Bruno também está reconhecendo as letras do alfabeto. Ok. Percebi que ele tem uma dificuldade nessa aqui. Vou ter que trabalhar outras atividades que solidificam esse conteúdo que o Bruno não entendeu ainda. Entendi. Né? Vamos pensar aqui também subtração e adição com essa idade. Eu vou dar um problema com a temática povos originários para poder entender se ele está entendendo a ideia de ganhar, a ideia de perder, né? Agora vamos fazer o registro desses números. Ok, o Bruno está entendendo isso. Não, vou ter que trabalhar com a Laura uma outra coisa, porque eu vi que a Laura está indo bem na alfabetização, mas a parte da matemática ainda está por vencer. A gente precisa trabalhar mais isso com a Laura. Tem uma avaliação diária. Então. Diária, o tempo todo. O tempo todo. Né? São turmas menores, isso também é isso que eu ia falar. a gente dizer. Não tem como o professor exatamente ter isso com uma sim. turma de 50, 40. Não dá. Então, a gente precisa também ter essa clareza de que esse modelo, ele funciona numa turma menor. Nós temos, no máximo, 16 crianças na turma. Né? A nossa proposta é ser uma microescola. Nós não temos a proposta de ser um grande colégio, porque a gente sabe que esse modelo precisa desse cenário para que ele aconteça. Né? Uma outra coisa que a gente tem, o para casa. Então, o projeto, ele é construído para caber nas 4 horas e 25 por dia. Né? Então, a gente não traz, por exemplo, nas escolas tradicionais, você tem ali uma quantidade muito grande de livros didáticos, né? Demais. Uma quantidade grande. Exatamente. E isso, às vezes, aquele conteúdo todo não vai caber nesse tempo de aula, nos 200 dias letivos que precisam ser cumpridos. Então, o que a gente faz lá no tradicional? Você precisa enviar um pouco disso para casa, para que você complete aquele livro. Um anexo da escola. Sim, porque a família vai falar, poxa, eu paguei tão caro pelo livro, o livro não foi utilizado. Sim. Então, muitas vezes usa-se essa maneira de trabalhar para que a gente consiga construir, consiga completar todo aquele processo. Claro que nisso pode acontecer desse conteúdo ficar mais sólido para a criança? Pode. Mas a gente precisa entender o cenário que isso acontece. Às vezes, essa criança está ali no momento onde a família não tem tempo de dar um suporte. A família está ali, às vezes não tem o preparo para fazer aquilo, né? Poxa, já esqueci isso, não sei como ensinar. Total. E aí vira um momento, ao invés de aprendizagem, de prazer, vira um estresse. É uma briga, né? Uma briga. Noite, não aguento mais, chega. Amanhã eu não vou ter tempo, tem que ser agora, vamos lá. Então é isso que a gente precisa avaliar, né? As pesquisas já mostram que essa criança, ela tem um processo de aprendizagem muito mais saudável se ela tem uma boa relação com aquele processo de aprendizagem, com aquele conteúdo, com as pessoas que transmitem esse conteúdo para ela, o para casa. Isso acontece?
Então, a gente precisa também entender como é esse processo ali da confecção do para casa. É um momento prazeroso que proporciona uma aprendizagem? Pode ser que sim, depende de como cada família se organiza, né? Mas pensando numa realidade que a gente encontra hoje no dia a dia, infelizmente não acontece tanto. E é isso que eu queria falar. As pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, acho que vão se relacionar muito com isso. O que a gente tem visto ultimamente? Crianças estressadas, porque tem prova praticamente toda semana. Isso eu estou falando de crianças de 6, 7, 8 anos. Pode ser 10, falando do Samuel. 10, acho que até 10 anos. Não, né? 10 mais ainda, cada vez mais. Eu já estou falando dos menores, eu estou falando de uma realidade de criança que começa muito cedo. Sim. As escolas hoje dão, às vezes, 5 para casas por dia, algumas menos, da Sofia, graças a Deus, é bem menos, e é um dos motivos dela estar lá, inclusive. Porque eu acho que é demais. Aquelas mochilas, gente, com 20, 30 quilos para criança carregar, que ninguém carrega mais mochila. Não existe mais mochila nas costas. Todo mundo... Daqui a pouco é motorizada, até mala, né? Tem gente que leva mala. Eu cheguei a levar malinha, aquela malinha para Sofia, durante um tempo. Aí, ou então, tem que ter um locker dentro da sala, porque os livros são enormes e são muitos livros. E eu tenho visto, gente, coleguinhas de sala da Sofia chorando em véspera de prova. Sim. Isso é muito grave. Eu acho, na minha opinião, muito grave, porque eles são crianças. Eles são crianças. Eu acho muito mais importante, nesse momento, desenvolver o ser, outras habilidades do que só a matemática, as ciências, geografia, acho que é resultado. Nota boa. Sim. Comparação, então, assim, né? Com outras crianças. Então, eu gostaria de falar sobre isso e falar também, Aline, queria uma palavra sua sobre esse excesso de cobrança até dos pais, sim, de nota boa, parece, a minha impressão é que as crianças já estão preparando para um vestibular com 7 anos de idade. Sim, sim. Isso é real mesmo? Acontece muito, Laura. E o que eu percebo é o seguinte, o que a gente precisa entender? Às vezes a gente está tão focado nesse vestibular que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, ou que não vai acontecer. Exato. As pesquisas falam que 85%, a última pesquisa que eu tive acesso, 85% das profissões que os nossos filhos terão ainda não existem. Uhum. Quanto mais o curso que formará para essas profissões. Perfeito. Então, a gente também, às vezes, está muito preocupado, assim, eu quero preparar para que ele se saia bem. Você não sabe nem qual profissão ele vai ter. Exato. Você está preparando para quê? Você está visando o resultado, esquecendo que para eu chegar no resultado, eu passo por um processo. Então, a gente tem o Brasil como o país mais ansioso do mundo hoje e as nossas crianças não estão fora disso. Uhum. A gente viu há pouquíssimo tempo um surto coletivo de ansiedade numa escola do Nordeste. Foram, acho que 63 crianças ao mesmo tempo sendo atendidas por unidades móveis de saúde. Porque todas entraram no processo de pânico ali, né? Diante de tantas, de terem que voltar para a escola. Porque nós temos que lembrar que nós temos 2 anos de pandemia na vida dessas crianças. Uhum. A educação foi afetada de um modo que talvez a gente nunca consiga recuperar isso. E as crianças voltaram para a escola e estão sendo exigidas como se nada tivesse acontecido. Perfeito. Né? Perfeito. E aí a gente precisa entender muito isso, assim, nós estamos focando qual resultado. A gente precisa lembrar que tem um processo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa formar as nossas crianças para elas serem o que elas quiserem ser. Né? E para que elas sejam o que elas quiserem ser, elas precisam estar bem emocionalmente, né? Elas precisam... quando eu disse que BNCC fala das habilidades e competências, ela fala o tempo todo das habilidades socioemocionais. Gente, se eu tiver um domínio de um conteúdo específico, mas eu não estiver equilibrada emocionalmente, não adianta nada, eu não vou dar Nada. conta de colocar isso em prática. Perfeito. Um médico para Né? fazer uma cirurgia, ele precisa estar com a mente Exatamente, tranquila, né? Exatamente. Entendendo as próprias emoções, lidando com os desafios do dia a dia, né? Quantos de nós não aprendemos isso? Muitas vezes você está aí com questões emocionais, você não sabe se é medo, se é ansiedade, se são gases. A gente não aprendeu isso, né? Então, a gente precisa entender que essas crianças precisam ter um sentimento
validado, né? Elas precisam serem reconhecidas pelos potenciais que elas têm. A gente precisa educar pela abundância e parar de educar pela escassez. Perfeito. Quanto a gente vai afastando dessas crianças aquilo que elas vieram para ser, porque o tempo todo a gente está colocando em caixinhas. Só que nós coubemos nessas caixinhas, a nossa geração coube. Eles estão o tempo todo falando com a gente, sabe essa caixinha que te colocaram, você ficou nela? Não vou caber aí, não. Deixa eu ser quem eu vim para ser. Perfeito, né? Perfeito. Então a gente precisa, nós todos estamos aqui, olha o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos num cenário, conversando, usando recursos que há pouquíssimo tempo não existia. Não é? Até um poder, até o poder de levar para mais pessoas. Exatamente. Antigamente morreria aqui a conversa, né? Exatamente. Então, assim, estamos diante de um mundo novo, com crianças vivendo nesse mundo novo, ou seja, nos trazendo novos desafios. E, sinceramente, acho que eles são muito melhores que nós. Com certeza. Muito melhores, assim, o tempo todo eles estão mostrando pra gente percepções que nós não tínhamos, aceitações que antes a gente estranhava. Quantas vezes o meu filho fala pra mim, mamãe, ele é diferente, mas tá tudo bem, né? Sabe, assim, coisas que antes a gente precisou aprender e eles estão naturalmente ensinando isso pra gente, né? Porque uma escola que entende que a gente precisa trabalhar com uma educação positiva, ela também inclui. E inclui não é só uma criança atípica, inclui todos. Todo mundo tem suas dificuldades, né? Somos suas todos diferentes. Eu uso para eles um exemplo que eu tenho lá na escola, né? Eu tenho uma criança que tem um diagnóstico de autismo, ela tem 7 anos. Se nós pegarmos o quesito língua inglesa, comparar a Aline, diretora da escola... Eu sei quem que é. Pois é. Júlia, 7 anos, tá? É uma criança que tem um diagnóstico de autismo. É que ela tem uma irmã que estuda junto lá, não é? Sim, tem. Eu sei quem que é. Sabe? Pois é. Quesito língua inglesa, a necessidade especial não é da Júlia, é da Aline. Júlia fala muito melhor do que eu. Entende? Então, quando a gente... Claro que quando a gente lida com uma criança, por exemplo, com autismo, a gente precisa ter clareza dessa condição para que a gente possa oferecer aquilo que ela precisa para se desenvolver. Não estou minimizando isso, não. Isso é importantíssimo. Mas pensando em potenciais, temos potencial da mesma forma, porém diferente. A gente lida muito com essas supostas diferenças no Kids, né? A gente tem vários pais que chegam lá para estudar com a gente, estudo pela internet, meu filho já vem com esse rótulo, né? Que muitas vezes é uma questão social que, não, pai, calma. É importante, igual você falou muito bem, é importante eu saber. É importante o Kids saber que a sua criança tem essa necessidade, que a gente precisa ter um olhar um pouco mais profundo, dependendo do caso. Sim. Mas você falou muito bem, é isso aí, né? Isso é fantástico, até para despertar nos coleguinhas que isso é comum, né? Isso. Que todo mundo tem que ser tratado com respeito, todo mundo merece ser feliz. Isso. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão que eu tô nesse momento, a Sofia está em época de prova, e semana passada já estava também, né? Há 15 dias atrás, ela estava na prova e chegou, mamãe, eu tenho uma notícia péssima para te dar, mamãe. O que foi, filho? O resultado das provas saíram. Aí ela veio com as provinhas lá. Mamãe, eu fui muito mal. Aí eu falei assim, mas mal como, filha? Ela falou, mamãe, muito mal. Aí eu falei, mas quanto, filha? Vamos ver. Mamãe, eu tirei 2 na prova, valendo 12. Aí eu falei assim... Aí ela já veio... Ela sabe que eu não sou uma mãe que repreende, então ela sabe que eu não iria brigar nem nada, mas ela ficou chateada. Aí eu falei, filha, tá tudo bem, meu amor, não tem problema nenhum. Vamos rever, vamos ver o que é, qual foi a sua dificuldade e tal. E a gente conversou e ficou tudo numa boa. Mas eu vi muita mãe, muito pai punindo, não vai na festinha, porque tiveram várias crianças que não foram bem. Mas por que não foram bem? Porque o 3º ano já é cobrado algumas coisas, a prova já estava mais difícil. Eu mesmo fui ler a prova e falei, gente, que é isso, vestibular? É uma prova mais difícil, inclusive por exemplo, complete as lacunas. Aí a criança às vezes não sabe o que é lacuna, poderia colocar de uma forma mais tranquila para a criança entender, né? Mas não, parece que quer realmente já preparar a criança para uma coisa lá na frente. Sim. Bom, enfim, aí eu fui super tranquila com ela. Nossa, foi... Você acolheu, né? Acolhi e tal, e ficou tudo bem. Mas vi uma movimentação dos pais preocupados, e isso. Eu estou muito preocupado com minha filha, e essa aqui vai perder o direito de ir na festa, vai perder... Aí eu fico assim,
triste de ver isso, porque eles são só crianças. E será que os pais estão tendo essa sensibilidade, igual você teve a sensibilidade com relação à nota, mas a sensibilidade talvez no dia a dia de ajudar para estudar antes da prova, ou deixa a criança assim, sozinha? Não estão tendo tempo para estudar com os filhos, aí acaba pagando aula particular. Eu, inclusive, paguei aula particular. Sim, foi a forma carinhosa que você teve, o seu caminho. Mas eu digo, esses pais que estão cobrando dessas crianças que eu não conheço, esses pais, se eles estão fazendo a parte deles, né, de ter um ambiente adequado. Mas eu acho que sim, Bruno. Eu acho que sim, todo mundo está fazendo o seu melhor, sabe? E nesse ponto, eu queria até falar para as colegas da Sofia, os pais, que eu não estou julgando. Sim. De forma nenhuma, cada um sabe o que é melhor para si e sabe também se punir a criança não indo na festinha, se isso funciona para eles, tudo bem. Eu não estou julgando, de forma nenhuma. Sim. Eu não fiz com a Sofia, não farei, mas cada um sabe a sua educação, a forma de educar os seus filhos, e fazem com amor e fazem porque acham que é melhor. Sim. Mas eu queria ver do ponto de vista, você como pedagoga, você acha que isso funciona? Você acha que isso resolve você punir a criança porque ela não foi bem na prova? Não funciona, Laura. Não funciona porque, assim, você vai punir e pode ser que na próxima ela se saia um pouco melhor e ela queira te agradar, atender às suas necessidades, né? Porque às vezes a necessidade é nossa. É isso que eu tava tá? falando. Exato. Né? Então ele vai fazer a prova pelo pai. Exatamente. Eu tô preocupada com o quê? Eu tô preocupada com a comparação, pensando que meu filho às vezes não foi tão bem quanto o outro. Eu tô preocupada porque às vezes a nota dele baixa diz sobre que tipo de mãe eu sou. A gente precisa se autoexaminar também, Perfeito. né? Perfeito. O que a gente precisa entender? Ele é muito mais do que aquela nota. Perfeito. Muito mais do que aquela nota. Aquela nota não limita, não define quem ele é. A gente não pode esquecer disso. Às vezes aquela nota foi só um momento ruim. Tava Foi triste, só, ele estava triste, ele estava cansado, ele estava com medo, estava nervoso. Talvez ele achou que... Gente, todos nós passamos por isso, a gente sabe como é, né? Agora, talvez ela teve uma dificuldade sobre preencher a lacuna, mas se você perguntasse de uma outra forma, ela saberia responder. Exato. Entende? Ou seja, ela sabia a resposta. Isso. Então, a gente precisa entender um pouco mais disso. Claro que esse ponto que Bruno trouxe é fundamental. A gente precisa estar mais próximo, a gente precisa entender, até para saber, olha, filha, eu estou entendendo a sua dificuldade, eu não posso te ajudar, mas eu vou encontrar alguém que pode, né? Como você fez. Ou então, pensar, filho, às vezes o jeito que a professora explicou, você não conseguiu entender. Deixa eu pensar uma outra forma de te explicar. Quem sabe se a gente pensar de um outro jeito, você vai conseguir entender, né? Mas a gente precisa muito entender o seguinte, a gente pode estar mais próximo, a gente pode sentar do lado e entender qual a dificuldade, para saber qual é o caminho que a gente vai buscar. A gente precisa dialogar com a escola, ver como é que a escola está entendendo isso, né? Porque simplesmente punir, tirar o que ele gosta e pronto, acabou. Não está resolvido. Não está resolvendo. Só está na causa do problema. Na Na consequência. Na consequência, mas você não foi na causa. E aí a gente volta de novo para a questão da educação, que é relacionamento. Comunicação. Né? Comunicação, conhecer essa criança, saber quais são as dificuldades, saber por que ela não foi bem. Ela pode simplesmente não estar num bom dia. E aí a gente precisa se autoexaminar. Será que é só a escola que está exigindo muito deles? Ou será que nós, enquanto família, também não estamos colocando essa pressão em cima? Eu pago escola para você tem que estudar, você tem que honrar. A sua única obrigação sua é única estudar. obrigação é estudar. Como se a criança não tivesse outros problemas, Sim, que é dentro do cenário dela. Às vezes é uma briga da escola. E ainda bem que é só esse problema que ela tem. Porque uma criança que está preocupada em não ter o que comer, nós estamos numa outra esfera. As crianças que vivem de uma forma saudável, ela tem que preocupar com isso mesmo. Com o coleguinha que falou que não quer mais ser amigo, com o lápis que sumiu. Tem crianças que ficam 2 horas para pegar a estrada de chão aí de bicicleta para ir para a escola. Exatamente. Agora, às vezes a gente está ali, você está oferecendo uma escola que você entende que é uma escola de qualidade, que está dentro daquilo que você acredita, mas você está o tempo todo cobrando dessa criança, né? Eu te dou isso, você só faz isso, não é possível. Pera lá, vamos entender o que está acontecendo, né? Depois que você ofereceu tudo isso para essa criança e ainda assim ela ainda não conseguiu se desenvolver, aí você pode pensar em outras consequências. Mas primeiro a gente precisa entender por que ela não deu conta. Será que a exigência também não é minha? Será que ela não quer atender a minha expectativa, né? Então a gente precisa muito estar mais próximo delas e entender que elas são muito mais do que uma nota, né?
né? Eu sei que muitas escolas também hoje já colocam a prova como um instrumento de avaliação, existem outros. Isso também é legal, né? Por quê? Porque eu estou avaliando não é só o momento da prova, eu estou avaliando como é que ele apresenta um trabalho, como é que ele se relaciona com o grupo, são outras habilidades necessárias também. Isso também é muito legal, que a prova não seja o único instrumento de avaliação dessas crianças, para que elas possam se mostrar em outros momentos. É tipo uma cobrança de pênalti da prova, né? Sim. Se você erra ali, você destrói todo o planejamento de um campeonato inteiro. Exatamente. Né? E não é isso. E excelentes jogadores perdem pênalti, né, gente? Excelentes. Imagina se você limita. Imagina a pressão de um pênalti, né? Nossa, todo mundo ali te olhando, vai ser o herói ou você vai ser o carrasco. A torcida é a família, a torcida, os parentes, a expectativa geral. Se eu perder, tem uma nação inteira contando comigo. Se eu perder nota, eu vou ficar... Entendeu? Tem que baixar um pouco, né? Essa cobrança em cima das crianças. Tanto por parte da escola, quanto por parte da família. Sim. Né? Poxa, eles são crianças. Exatamente. E a gente não está dizendo aqui, né, gente, que nós vamos deixar... afrouxar tudo, exatamente. Não, vou deixar para lá. Isso que eu ia te cutucar aqui, que às vezes tem pai que tá pensando assim, pô, então é tudo zen, posso deixar solto? né? Não, nosso convite é exatamente para fazer o contrário. Para que, ao invés de medi-lo por uma nota que chegou para você, que você esteja mais próximo, entendendo quais são as dificuldades, buscando maneiras de ajudá-lo a superar essas dificuldades, tendo um diálogo frequente e aberto com a escola. Então, o nosso convite é o contrário. Pode parecer que o convite é deixa solto. Não, o convite é esteja mais próximo, conheça o seu filho, perceba como é que você pode ajudá-lo junto com essa escola, né? É isso que a gente está dizendo. Não, nós não estamos falando de permissividade, a gente está falando de presença. A gente está falando de caminhar junto, segura na mão e vamos lá. Né? Até para a gente poder entender como é que eu posso ajudá-lo a fechar essas lacunas aqui. Claro, entendi. Né? Que tem, todos eles ficaram com lacunas, gente, tá? A gente precisa entender isso. Pós-pandemia também, né? Então, tem lacunas. Como é que eu vou ajudá-lo a fechar essas lacunas? Né? Às vezes nós vamos ter que classificar. Será que eu vou ter que correr atrás de tudo? Não vai dar tempo, você vai estressar essa criança. Então, o que é mais importante para que eu ajude ele nesse processo? Escola, vem comigo, me conta aqui. Como é que eu posso ajudar meu filho nisso? Né? Então, o convite é para o relacionamento mesmo. Mais uma vez, presença, né? E mais uma vez. Voltamos ao que a gente discutiu diálogo e relacionamento que a gente falou do programa passado. Exatamente. Então, exatamente. é isso. E para a gente finalizar, o que você acha que as pessoas estão abertas para esse movimento? Por exemplo, Minas Gerais, a gente sabe que o mineiro é muito desconfiado, né? Mas pode ser que tenha pessoas que estão ouvindo a gente de São Paulo, do Rio, e eles lá são mais cabeça aberta. Provavelmente deve ter mais escolas inovadoras lá do que aqui. Tem. Como que você acha que... Como é que vocês fizeram como é que vocês fazem para entronizar isso para o mineiro? Sim. E você acha que sim, estamos preparados para isso, para essa mudança aí de mentalidade? Então, eu vejo, sabe, gente, que o convite... Quem faz o convite é a própria transformação da sociedade, sabe? A gente está caminhando para isso. A gente tem um mineiro que é muito mais desconfiado mesmo, é muito cultural. Temos poucas escolas em Belo Horizonte, por exemplo, inovadoras, né? Mas a gente vê um cenário muito promissor quando a gente percebe que outros lugares já têm. Você chega em São Paulo, você tem um tanto de propostas de escolas inovadoras, né? Então, assim, é algo que às vezes começa lá, as pessoas vão conhecendo, vão entendendo, né? Eu acho que também é muito nisso, sabe, Laura? Aquilo que a gente não conhece, a gente teme muitas vezes. Sempre, claro, né? Dá medo. Então, isso. E eu sempre falo com as famílias assim, as famílias que vão conhecer a escola, eu falo, vem conhecer a escola com a escola funcionando. Vem aqui para você perceber como as pessoas se relacionam, como as crianças estão aqui, como o adulto se relaciona com a criança, como uma se relaciona com a outra. Tem gente que às vezes me pede, você pode me receber sábado de manhã? Eu falo, até posso, mas vou te apresentar um prédio. Um prédio. Né? Escolas são pessoas se relacionando.
Então, quando a gente apresenta esse trabalho para essa comunidade, que eu vejo que vem, a gente costuma dizer que nós somos a reunião do desconforto, né? Aquelas pessoas que vêm com desconforto com a escola tradicional, e quando digo pessoas, eu falo famílias e profissionais. Porque muita gente pergunta, como é que você seleciona os profissionais? Hoje a gente tem um corpo docente na escola, onde todos são mestres, e alguns até doutores. Pessoas que saíram do ensino superior e falaram, olha, eu quero viver essa experiência na educação básica. Então, vem de um desconforto também com o ensino tradicional e desejo de dizer, de fazer diferente, de fazer uma educação realmente que faça sentido para aquelas pessoas, assim como as famílias. A gente recebe as famílias que vêm nos buscar também com esse desejo. Olha, não está fazendo sentido para mim, eu estou querendo uma coisa diferente, eu percebo que ele tem essa habilidade e a escola ainda não está entendendo isso. E aí, vamos caminhar junto com isso aqui? Perfeito. Eu falo que é um convite. É uma construção, né? Uma construção. Vai para, em vez de tomar, não é uma tomar de decisão rápida, vai lá para conhecer, para pesquisar, para sentir principalmente, exatamente, né? E a pessoa também pode ficar insegura e falar, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. E tá tudo bem, tá gente. Tudo bem, claro. Eu acho que a gente tem que estar aberta a isso, sabe? E eu costumo sempre dizer, às vezes a boa escola para o Estevão não é a boa escola da Sofia. Sim, porque claro. Eles são pessoas diferentes, claro. né? Samuel tem a personalidade dele, os desejos, as potências que Bruno e Tereza vão perceber com muita sensibilidade. Então, assim, é conhecer, às vezes, achei muito legal, mas ainda não é o meu momento. Tá tudo bem, né? E a gente também ter muito respeito por esse campo do outro, sabe? Eu acho que isso é muito fundamental. Porque se a gente está falando de uma sociedade diferente, uma sociedade que acolhe, que respeita, que inclui, a gente precisa entender que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, né? Nosso lugar aqui não é de dizer que tem uma escola melhor do que a outra. Perfeito. É de cada um se autoexaminar, entender. Eu tenho um curso para professores que chama Escola Consciente. Sua forma de educar pode mudar o mundo. O professor que está com vontade de entender mais sobre comunicação não violenta, disciplina positiva, apego seguro, ele vai lá e conhece um pouco mais. Legal. E muitas vezes ele vai transformar aquele ambiente que ele vive, né? A sala de aula dele. Não necessariamente a instituição toda vai fazer isso, mas eu quero ofertar algo diferente para a criança que se encontra comigo todos os dias, né? Então, é um movimento muito individual que eu percebo, sabe? Tanto das famílias quanto desses profissionais que estão em busca dessa educação disruptiva, né? E no cenário geral, dentro das nossas casas também, né? Quantos de nós hoje a gente busca uma forma diferente de educar? Olha, meu pai me bateu, mas eu estou entendendo que eu quero fazer diferente com o meu, sim, né? Sim. Eu ficava de castigo, mas eu sei que isso não resolveu nada, porque eu ficava de castigo toda semana, então não resolvia. Eu adorava o castigo, que era o momento, eu ficava lá viajando, descansando. Ficava de boa, não né? Nada. Então, é olhar para a sua própria história e ressignificar essa história. Né? Quando o Bruno trouxe, aqui tocou numa dor, né? É muito esse processo individual de entender, olha, comigo foi assim e eu não queria reproduzir com ele. Eu queria que fosse um pouco diferente, porque eu sei que meu filho pode ser diferente, pode mais, me pede outras coisas, né? Eu já tive crianças que falaram comigo, tive uma criança ano passado que saiu e ela chegou à conclusão, ela falou comigo, Aline, eu preciso de uma educação tradicional. Eu quero ficar a manhã toda fazendo para casa. Olha só. Falei, tá tudo certo. Nossa, que bacana, né? Tá tudo assim, né? Tive uma outra família que falou, não, a gente quer uma educação religiosa. Entendo. Falei, gente, tá tudo bem, né? O importante é isso, é a gente se autoexaminar, entender qual é a nossa verdade, conhecer a nossa criança. Eu sempre falo com os pais, primeiro passo, conhece a escola com a escola funcionando. Fez sentido para vocês? Traz a criança. Porque ela também precisa vivenciar e ter voz nesse processo. Nossa, total. Né? Total. Ai, muito lindo, assim. Também, eu acho, assim, também. papo muito legal. Não é sobre comparação, indicar quem é melhor ou pior. Quando eu falei dos coleguinhas também, não estou dizendo que eu sou melhor, que eu fiz o certo. Não, ficou claro. Que não é mesmo. Sim. Mas que nós empatia com as crianças. Eu senti que você falou. Saibamos que o mundo está mudando. E graças a Deus o mundo está mudando. Graças a Deus a gente está vendo que esses modelos não funcionavam, não funcionaram. Eu não morri. A gente não quer que a gente morra, né? A gente quer que a gente viva. Exatamente. Então, sobreviver não é o suficiente. E aproveitar o nosso privilégio, né? Nós somos privilegiados de conseguir pagar uma escola, né? De ter condições, cursos e tudo mais. Certeza. Mas vamos usar isso com inteligência, não jogar isso na cara das crianças, que eu consigo pagar.
Sim, sim. Essa cobrança não leva a nada, né? Criança cobrada, a gente foi cobrado, cobrança não adianta de nada. Então, a gente tem que vamos rever os nossos comportamentos, vamos rever a nossa educação, vamos rever a forma que a gente está tratando nossos filhos, rever a gente mesmo, né? Não somos perfeitos, vamos errar, mas se a gente conseguir, pelo menos pensar, pelo menos querer pensar diferente, já tá bom já demais. É um caminho. E é isso. Isso é isso. Obrigadão, Aline. Obrigadão, Obrigada, Laura. querida. Sempre vou agradecer a minha parceira Laura. Também. Também. Bom. Também os parceiros aí, tamo juntos. Queria agradecer o Kidsa Code, Kidsa English, que é o Kidsa é um curso maravilhoso pela internet. Hoje a gente tem milhares, eu ia falar milhões, Vai chegar a milhões. milhares de crianças aí pelo Brasil e pelo mundo também. Queria agradecer o Tauá e o Inbox Studios, é onde a gente grava. Agradecer mais uma vez o Igor, agradecer a paciência da equipe toda de nos acolher. Brigadão. Vai dar tudo certo para todo mundo. Muito obrigado. Então, bye bye. Valeu. Gente. Tchau, tchau.